Olá, minha gente, Pastor Nassif dando a você as boas-vindas ao culto online da DNA Brazilian Church. Uma alegria saber que você está aí do outro lado participando deste culto, ainda que separados fisicamente, unidos pelas imagens da internet e pela presença de Deus aí e aqui. Que gostoso que você está conosco. E hoje, Pastor Hickley está conosco participando do culto e eu vou pedir a ele que ore pedindo a bênção de Deus para todos nós nessa hora. Hickley. Amém. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui reunidos no nome do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus, para te agradecer, ó Pai amado, pelo privilégio de te servirmos, pelo privilégio, ó Pai, de sermos acolhidos pelo teu Santo Espírito. Queremos, meu Pai, apresentar cada família, cada lar representado, ó Deus, neste momento, e pedindo que a bênção, o favor do Senhor seja sobre cada membro. Pai, que o Senhor venha trazer a alegria, a harmonia, a paz, e o Senhor já esteja preparando os nossos corações para nos alimentarmos da palavra que há de ser ministrada. Deus, queremos nos alimentar, queremos ser cheios, queremos sentir a Tua presença, e por isso dizemos que bem-vindo é o Senhor em nosso meio. Nos abençoa, Pai, nos abençoa nessa hora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Obrigado, Pastor Hickley. E lógico que culto não é só assistir ou só receber, mas antes de tudo, culto é entregar, doar, adorar a Deus. E eu quero convidar você agora a cantar, a glorificar o nome de Jesus junto conosco com estes louvores que nós já temos gravados para você. Não fomos arrebatados. Boa noite, a graça e paz do Senhor a todos. Amém. Clebão falou um amém forte ali, o restante ficou meio que no ar. Boa noite! Podemos ficar em pé. Em pé é melhor para cantar. Se perguntasse para você agora o que você veio fazer aqui, o que você responderia? O que você veio fazer aqui? Veio louvar a Deus. O que mais? Não foi para ver, eu sei. Não tem nada para ver aqui. Viemos para louvar o Senhor, essa é a verdade, né? Falar com Ele, ouvir Ele, entregar a Ele o louvor que é devido e tudo mais. Vou colocar meu ponto aqui, senão eu fico passado. Aleluia. Então vamos começar. Acho que muitos de vocês com certeza saíram de casa já adorando o Senhor e cantando e louvando dentro do carro, já vieram já adorando e vão embora também daqui a pouco adorando o Senhor. Então não vai ser preciso pedir muita coisa não. Para aqueles que ainda precisam aquecer um pouquinho mais, eu vou dizer então, vamos aplaudir o Senhor bem forte, que é para começar a fazer barulho santo nessa casa e adorar o Deus que nós servimos e amamos. Aleluia. Oh,
pode dizer isso. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Como é bom te louvar, como é bom te adorar. Como é bom adorar o Senhor, como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor. Eu queria ouvir a igreja cantar com as suas mãos, vai. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor. Como é bom, Senhor. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar. Aleluia, aleluia. Eu perguntei se você, o que você veio fazer aqui, né? Tem uma canção que foi ensinada há poucos dias atrás e ela fala exatamente isso. E a gente vai poder expressar agora, com dança, com palmas. Aleluia, assim ó. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, eu vim falar com Deus. Mais uma vez. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus, diz pra ele que eu sou dele e ele é meu. Perguntar o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Eu não sei você, mas eu perguntar o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Canta, igreja, vem falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Meu irmão, não abra mão de Deus, porque você é dele e ele é seu. Eu sou meu amado, meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, mas não abro mão de Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu Vim falar com Deus, vim falar com Deus. me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Vim falar com Deus, vim falar com Deus. A gente pode fazer assim também.
Me perguntaram o que eu vim fazer. Ouvir, ó. Eu vim ouvir a Deus. Vim ouvir a Deus. Vamos falar assim, ouvir a Deus agora. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Ouvir. Vim ouvir a Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Como é bom adorar o Senhor. Aleluia. O importante é a gente poder adorar o Senhor com muita alegria, não é? Foi para isso que Ele nos criou, para adorar. A gente vai poder fazer isso na eternidade. Para diante dEle, unir-se aos anjos, aos serafins, aos querubins e poder dizer para Ele, noite e dia, né? Kadosh. Adorar o Senhor, dizer, Teu reino, Tu é a glória, Te adoramos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Sua glória e vamos poder adorar a vida inteira. Tem que ser alegre, né? Eu acho que o céu está esperando muito quando o Brasil chegar lá, porque o Brasil é mais animado, né? Vai ser uma bênção. Aleluia. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. Aleluia. A guerra vencida está. Pois o meu Deus jamais falhou. A sua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite passa, tudo se cumprirá. Te louvarei mais outra vez. Deus, teu amor por mim é suficiente.
sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. Eu quero me lembrar, meu Deus não falhará. Sim, eu quero me lembrar, meu Deus não falhará. Que gostoso glorificarmos o nome do Senhor, não é verdade? Porque quando nós o louvamos, o adoramos, somos nós quem nos alegramos e nos enchemos da presença dele. Mas agora eu queria, junto com você, ler a palavra de Deus. Abre aí, Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, no versículo 1, diz o seguinte: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele, para que o poder de Deus se manifeste nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva e passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam umas às outras: diziam alguns, é aquele cego? Não, não é, mas é parecido. E então ele disse: sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram as pessoas. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá lavar no tanque de Siloé e lave o rosto. Eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, essa é a sua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão, no entendimento dela. Ajuda-nos a perceber as lições que o Senhor tem para cada um de nós, especialmente nesse tempo de escuridão quanto ao nosso futuro. Nos abençoe com a sua palavra, é a nossa oração, no nome bendito e forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Olha só que interessante, Jesus está caminhando com seus discípulos e eles encontram um homem cego de nascença. Imediatamente os discípulos perguntam: Jesus, quem pecou? Esse camarada aí ou os pais dele que pecaram? E Jesus disse: olha, ele é cego sim, confirmou, o cara é cego.
Mas não foi porque ele pecou ou porque os pais pecaram. Ele nasceu cego para que o poder de Deus se manifestasse, aparecesse para a vida dele. E olha que interessante, como que um cego pode perceber a manifestação, ver a manifestação. Jesus é impressionante. E aí então, Jesus dá uma dica. Olha, talvez você e eu estejamos agora vivendo em tempos de escuridão. A gente não pode saber nada sobre o futuro. Por isso, sempre que você tem luz, trabalhe e faça o que você tem que fazer, porque se a escuridão chega, você já não pode se mover do lugar. E então Jesus pega a lama, ou melhor, a terra, gospe na terra, faz uma laminha e vai lá e passa nos olhos do cego. Você pode imaginar o que Jesus fez? Jesus tem umas tiradas inéditas, né? Se eu fosse fazer isso com alguém, seria processado. Mas Jesus vai e joga lama nos olhos do camarada e diz assim, ó, tem um tanque ali, tanque de Siloé, vai lá e se lava. O sujeito foi, evidentemente, foi ajudado por alguém, porque ele ainda está cego. Quando ele se lava no tanque de Siloé, o camarada volta vendo. Todo mundo fica espantado, os seus parentes, os amigos, os vizinhos olham para ele e falam, peraí, não é o cego que pediu esmola? O outro dizia, não, não é. O outro dizia, não, é parecido. Até que ele mesmo intervém e fala, gente, sou eu mesmo. E lógico, as pessoas perguntaram, como é que você consegue ver agora, se você nasceu cego? Ele disse, um homem chamado Jesus fez lama com a saliva dele, passou nos meus olhos, me mandou ao tanque de Siloé, eu lavei o rosto ali e voltei vendo. Que testemunho maravilhoso, impactou a cidade. Deixe-me dar algumas dicas da história para você, antes de descobrirmos as lições maravilhosas de Deus para as nossas vidas. Primeira coisa, tanque de Siloé. Tanque de Siloé é um tanque mesmo, uma pequena piscina. Uma piscina mais ou menos de uns 20 metros quadrados, não é lá muito grande. Esse tanque era abastecido por aquedutos subterrâneos, construídos o primeiro em 1800 antes de Jesus, e ninguém sabe exatamente quem construiu esses túneis para que chegasse água das chuvas nas montanhas até esse lugar. E o segundo túnel subterrâneo foi construído por um rei de Israel 450 anos antes de Jesus, de maneira que tinha água. Hoje isso está meio destruído. Alguém tentou restaurar uma parte. Se um dia você for a Jerusalém, você pode encontrar o tanque de Siloé. Siloé significa aquele que foi enviado, que foi mandado para fazer alguma coisa. E lógico que Jesus está fazendo um trocadilho com esse menino. Eu te envio. Vai lá no tanque de Siloé, que significa o enviado. Eu sou o enviado de Deus para dar luz para você. Vai lá e se lava. E isso aconteceu e esse menino voltou vendo. Muito bem. Quais as lições que nós tiramos para as nossas vidas, nós que estamos vivendo como quem cego está em relação ao futuro? Qual será o nosso futuro? O que vai acontecer? Quanto tempo durará essa pandemia? Teremos mesmo no terceiro trimestre ou no último trimestre do ano uma vacina que pode eliminar de vez com o coronavírus? A nossa vida voltará razoavelmente ao normal? Encontraremos emprego, trabalho, dinheiro para pagar o aluguel, comprar a comida, pagar as continhas? O que vai acontecer? Nós vamos ter eleições nos Estados Unidos normais, tranquilas, ou haverá alguma instabilidade no país? Nós não sabemos nada, eu também não sei nada. Nós estamos meio como que tateando para poder dar um passo de cada vez. Então, as lições desta história vão nos ajudar nesse momento. Como viver nestes dias? Em primeiro lugar, a grande lição desse texto é como você vê as coisas ao seu redor e as pessoas que sofrem ao seu redor. Olha só, os discípulos, quando viram o cego, a primeira pergunta que os discípulos fizeram foi: quem pecou?
cuidado, você como discípulo de Jesus Cristo, não ficar julgando qualquer pessoa pelo sofrimento ou por causa do sofrimento, enfermidade ou dor que esta pessoa está passando. Você não tem autorização de Deus para fazer tal julgamento, mas nós seres humanos temos essa tendência de pensar, se está sofrendo é porque alguma coisa errada fez. Nem sempre. Os discípulos viram o problema. Os discípulos tentaram ver qual era a causa do problema. O problema estava ali. E Jesus diz, é verdade, o problema existe. Ele é cego. Mas os discípulos queriam saber quem era o culpado. Por quê? Bem, em parte porque nós, seres humanos, somos maus mesmo. Em outro sentido, porque havia um ditado em Israel que se dizia: os pais comeram uvas amargas e a boca dos filhos embotou. Sabe quando você come uma fruta que ainda não está madura e ela amarga a boca? Havia um ditado em Israel: o pai come uma fruta amarga e é a boca do filho que fica ruim. Isso era um ditado para dizer, se eu peco, Deus castiga o meu pecado no meu filho. Isso não é verdade. Jesus Cristo mais tarde vai dizer, jamais se repetirá tal ditado em Israel. Por que eles tinham esse ditado? Por uma interpretação errônea de uma passagem lá do Pentateuco que dizia que Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas se você ler o contexto, você vai ver que Deus visita o pecado dos pais nos filhos para livrar os filhos do pecado dos pais. Que pecado? O pecado vai de um para o outro. O exemplo. Vive numa casa onde todo mundo enche a cara, as crianças terão uma tendência. Vive numa casa onde todo mundo fuma, as crianças terão a mesma tendência, porque elas copiam o comportamento dos seus pais, é óbvio. Então Jesus, a Bíblia Sagrada, Deus está dizendo, quando os pais estão com um comportamento errado, pecaminoso, Deus avança na direção dos filhos na tentativa de livrá-los. E hoje em dia, a psicologia diz, o ambiente de uma casa se perpetua nos filhos até a 5ª geração. Pastor Hinckley, você já viu isso acontecer? Pais que têm maus hábitos e os filhos os copiam? Pastor, isso não é algo incomum de ser observado. Haja visto, a palavra do Senhor nos instrui a criarmos os nossos filhos no caminho, a fim de protegê-los desses maus exemplos, né? Uhum. O caminho do Senhor é o caminho de vida, é o caminho de estabilidade, o caminho de segurança, o qual os nossos filhos deveriam ser recebidos para aprender e assim se tornarem adultos saudáveis. Mas infelizmente, os grandes crises, os grandes problemas dos adultos dizem respeito diretamente à forma como foram criados, no exemplo que tiveram dentro dos próprios lares. Exato. Às vezes eu tento ficar bravo com meu pai, mas eu penso, meu pai foi vítima do meu avô, que foi vítima do meu bisavô, que foi vítima, ele chega em Adão. Então, por um lado, eu tenho que perdoá-los, mas por outro lado, eu devo avaliar. O comportamento e o exemplo recebido foi bom para mim? Continua. Não? Faz uma mudança. Mas o que Jesus está querendo dizer é, não focaliza no problema. Focaliza no ser humano. Sempre que você ver alguém sofrendo, não o julgue pecador ou vítima do pecado de alguém. Apenas olhe para esse ser humano e, em vez de tentar descobrir quem pecou, quem errou, quem pisou no tomate, você faz a pergunta, como eu posso te ajudar? Essa é a coisa que Jesus quer ensinar. E nestes dias de cegueira que nós estamos tateando, não adianta perguntar se foi a China que pecou, se foi os Estados Unidos que pecou, se foi quem que pecou. A pergunta é, o que eu posso fazer para ajudar aquele que está sofrendo? Primeira dica de viver nesses tempos, olhe para as pessoas e não para o que elas têm de bom ou de ruim e tente ser solidário, ajudá-las. Do outro lado, Jesus Cristo diz assim, não se trata disso, ele de fato é cego, mas ele é cego para que a glória, o poder de Deus se manifeste nele. Isso é muito difícil. Sabe por quê? Isso tem a ver com a soberania divina. A sorte de cada um de nós não fugiu
ao controle de Deus. Eu posso olhar para esse menino, nasceu cego. Será que Deus é tão insensível? Será que Deus é tão sádico que deixa o menino cego só para se manifestar na vida dele? Não. É porque nós nascemos em pecado, nascemos em uma situação complicada e Deus sabe que Ele pode agir em socorro desta pessoa, e quando isso acontece, então todo mundo vai olhar para o Senhor. Se não, percebe o final da história. Será que é aquele cego? Parece que é, não, acho que não é. E ele mesmo vai dizer, sou eu. E as pessoas então vão perguntar, como? E ele diz, um tal Jesus. Isso foi o que Jesus queria dizer. Então, o que eu aprendo disso? Primeiro, se eu estou sofrendo, eu sei que o meu sofrimento não é vão. Em algum momento Deus se manifestará na minha vida e o nome dele será ainda mais conhecido. Sabe por que Deus quer realizar milagres na sua vida? Porque ele deseja ficar famoso às pessoas que vivem em seu entorno. É nesse sentido que o poder de Deus aparece, se manifesta, não só pela cura daquele menino, mas porque aquele menino disse, foi Jesus. O milagre é uma espécie de janela. Pela janela eu olho e vejo a imensidão. Quando um milagre de Deus acontece na minha vida, este milagre é uma janela para que as pessoas ao meu redor vejam o autor do milagre. Olha a diferença do posicionamento de Jesus e o posicionamento dos discípulos. Os discípulos, em vez de ter misericórdia, compaixão, simpatia, amor e socorro por ele, querem saber quem pecou, do tipo, se ele pecou, não tenho nada a ver com isso, lava minhas mãos, não tenho o que fazer. Jesus não quer isso. Seja lá qual foi a causa do sofrimento de alguém que você conhece, esse alguém deve ser alvo do seu amor, da sua misericórdia, do seu socorro e não do seu julgamento. Jesus vai dizer, ainda que de fato ele esteja cego, nesse caso aí, Jesus está dizendo, ele está assim para que o nome do Senhor fosse conhecido de todas as pessoas. E então, Jesus vai curar este menino. Jesus o cura de uma maneira inédita, realiza o milagre. E por que Jesus cuspiu no pó da terra e fez uma laminha e passou nos olhos dele? Para ensinar para mim e para você que quando Deus quer operar um milagre, ele o fará de maneira absolutamente inédita. Deus não está preso numa caixinha para operar sempre do mesmo jeito. Ele pode fazer do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, no dia que ele quiser, com quem ele quiser. Então, se eu e você estamos agora numa pandemia, meio que cegos, tateando sem saber direito o nosso futuro, fica tranquilo. Deus tem ideias que você não tem. Deus tem criatividade que você não tem. Não precisa dar ideias para o Senhor. Aliás, você não precisa nem dizer o que está passando. Ele sabe. Ele bem sabe. Apenas o glorifique e saiba. De maneiras absolutamente inéditas, ele pode chegar até você e realizar um milagre. Você já viu Deus realizar milagres que ninguém esperava do jeito que ele fez? Maravilhoso. Maravilhoso, né, pastor Nassif? Porque ele sempre nos surpreende. E isso é bom. E à medida que você vai experimentando esses toques maravilhosos de Deus, você vai aumentando a sua confiança, a sua fé. E você sabe que a despeito das circunstâncias que às vezes desfavoráveis e são desfavoráveis, nós não podemos negar o sofrimento, dizer que não existe. Existe. Mas saber que existe um Deus que está no controle de tudo isso, na gestão de tudo isso, e que para ele não há dificuldades, ele estala o dedo e ele pode resolver. Eu achei interessante quando você falou do propósito. Existe um propósito. Quando nós nos tornamos solícitos à dor alheia,
sentimos o que as pessoas sentem, ele nos permite entender os propósitos daquilo. Aham. Só faz sentido passarmos por dificuldades se dela abstrairmos os propósitos. Lógico. É interessante. Deus tem sempre saídas inesperadas, né? Jesus tem que nascer em Belém, mas o pai dele mora longe. Então ele inventa um recenseamento e faz o mundo se mexer para Jesus nascer em Belém, não é? A Naamã está com a lepra e em vez de... E o Naamã fala, era só o profeta vir aqui, erguer a mão, clamar a Deus e pôr a mão no leproso, está curado. Esse é um jeito que era o jeito nosso, né? Sim. Meio pentecostal, evangélico. Mas Deus falou, não, vai mergulhar no Jordão. 7 vezes. Deus faz essas coisas interessantes. Sempre tem um jeito inédito. Tem aquela velha história de uma senhora idosa que liga para um programa evangélico de rádio e diz, olha, eu estou passando fome, se tiver algum irmão que possa me ajudar com uma cesta básica. E um sujeito mau, da pá virada, estava ouvindo o programa por qualquer razão. Chamou os amigos dele, falou assim, ó, pega minha picape aí, minha truck, como falamos aqui, vai no mercado, mas lota de comida e leva para casa dela. Na hora que vocês estiverem baixando a comida, quando ela falar, quem mandou, vocês respondem assim, o diabo. E a velhinha, ai que bênção, ai graças a Deus, ai obrigado moço, entrando comida na casa da velhinha, e ela graças a Deus, e aí os meninos descarregaram tudo, já estão indo pro carro, e ela não perguntou quem mandou. E aí os meninos olham pro outro e falam assim, dona, a senhora não quer saber quem que mandou isso pra senhora? Ela disse assim, não, porque quando Deus quer fazer um milagre, se for necessário, até o diabo ele usa. Não é? Isso é uma história que conta por... da soberania de Deus. Ele pode usar quem ele quiser. Outro dia eu perguntei, Deus, você vai me usar? E Deus falou, logo, já usei um jegue, não vou usar você. Não é? Deus pode fazer milagres sempre inéditos e extraordinários. Apenas tenha fé e não deixe de glorificar o Senhor por isso. Mas tem mais uma lição. Esta história ensina para mim o que pode motivar o Senhor. A gente não precisa motivar Deus para nada. Tem gente que fala assim, chame a atenção de Deus. Você tem que chamar... Tem nada, Deus está com o olho em toda a terra, não perde ninguém de vista. Fique sabendo disso. Mas eu gostaria de colocar esse aspecto. O que dá motivação para Deus fazer um milagre, o propósito do Senhor, é você dar testemunho às outras pessoas de que foi Ele. Sempre a glória é dele. Talvez você tenha ralado de estudar que nem um louco, tirou as melhores notas na escola, você foi diplomado com louvores, você ganhou um emprego maravilhoso, ganha uma grana. Mesmo assim, foi Deus. Foi Deus. Porque se Deus der um estalo, você acaba. Você acaba. Olha só. Em dezembro de 2019, 7 bilhões de agendas foram feitas para 2020. Deus lá no céu dando risada, vai parar tudo, eles nem estão sabendo. Fizemos planos, a gente tinha planos de viajar para Israel, tinha não sei o quê, Deus cortou tudo. Porque nós dependemos sempre dele. Então, a cada milagre recebido, peraí, você está assistindo a gente? É um milagre. É um milagre que você está vivo, eu estou vivo e tem essas câmeras aqui e o Santo Marcelo fazendo tudo isso para você receber essa imagem. É um milagre, tem que agradecer, tem que dizer obrigado Deus. Você está vivo? Olha, eu fui num médico essa semana e o meu médico fez uma pergunta que eu nunca tinha ouvido. Ele disse assim, se você sentar numa cadeira, não num sofá confortável como esse, porque aí é covardia, mas se você sentar numa cadeira comum, você se levanta facilmente ou precisa apoiar para levantar? Falei, na hora, quer ver? Já levantei umas 3 vezes assim da cadeira, sentei, levantei. Ele falou, sua saúde está boa. Eu falei, como? Ele falou, o simples fato de você levantar de uma cadeira sem ajuda indica que você tem boa saúde. Pode imaginar? Como nós dependemos de Deus, eu tenho que dizer, obrigado Deus, eu levanto da cadeira sozinho. E quando eu precisar de ajuda para levantar da cadeira, eu vou dizer, obrigado Deus, porque eu tenho ajuda para levantar da cadeira, não é? Então, toda hora a gente tem que dizer para as pessoas, minha vida é um milagre. A minha vida é um milagre. Agora, se Deus realiza algo extraordinário e inédito na tua vida, tenha certeza
que Deus espera que todas as pessoas ao seu entorno saibam que foi Ele quem fez. Isso é, da sua parte, dar glórias a Deus, crédito a Deus e Deus assim ser conhecido. Porque me parece, pastor Hickley, que uma das grandes intenções de Deus em realizar milagres na vida do seu povo é para que o nome dele fique conhecido às pessoas que estão em volta de quem recebeu o milagre. Você não acha isso? Eu tenho convicção, eu creio, eu vivo essa fé. Eu amo ver milagres porque eu vejo junto com os milagres a multiplicação da fé também crescendo, do amor, dos valores, dos dons espirituais, dos frutos do fruto do Espírito sendo manifesto nessas pessoas. Glória a Deus. Sinto as pessoas mais sensíveis. Uhum. Acredito que o milagre ele quebra o ceticismo humano, a presunção, a arrogância. Verdade. E olha, e quando o milagre não chega? O milagre que você tanto desejava não chegou. Como Deus será glorificado? Pela maneira como você mesmo assim agradece todas as coisas a Ele. Sabe, nem sempre as pessoas em volta de você crerão porque houve um milagre. Elas crerão porque, a despeito do milagre não ter chegado, você continua crendo nele, continua falando dele às pessoas. Estamos vivendo em tempos de escuridão. Como vivermos em tempos de escuridão? Ao olharmos alguém com necessidade, não julgue, ajude. Se alguém com necessidade encontrou com você, a necessidade acabou de se encontrar com a solução. Olhe para as pessoas e pense, o que está passando com você de alguma maneira, o Senhor será louvado, glorificado na sua vida e através de sua vida. E você que está buscando um milagre neste tempo de escuridão quanto ao futuro, nesta pandemia, ainda que o milagre não tenha chegado, creia, Deus não perdeu você de vista e vai te ajudar a vencer esta etapa de nossas vidas. Você sairá do outro lado com vitória. Eu creio nisso. Amém? Amém e amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos vivendo tempos de cegueira na humanidade. A humanidade ainda não tem certeza do que vai acontecer. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o próximo segundo. Dependemos absolutamente do Senhor. Deus, definitivamente nós seres humanos perdemos o controle da história. Está exclusivamente em suas mãos o nosso destino. Por isso, ainda que andemos tateando para encontrar o caminho, cremos que o Senhor não nos perdeu de vista. E nessa hora, eu oro pela vida de cada pessoa que está assistindo este vídeo, que a bênção do Senhor chegue na casa dele, na vida dele, na casa dela, na vida dela, em nome de Jesus, e que haja um milagre, que a luz do Senhor venha sobre essa vida e ilumine os caminhos, que haja um tanque de Siloé à disposição de cada pessoa agora, para que esta água purifique, limpe, abra os olhos da fé e mostre os novos caminhos que o Senhor tem para as nossas vidas. Dá a tua bênção para cada um de nós, é o nosso pedido, pois oramos crendo e agradecidos no nome forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Louve mais uma vez o Senhor conosco, Ele merece a nossa adoração. A primeira frase dessa canção diz: tens ciúmes de mim. Mas não é esse ciúme que a gente tem às vezes, sabe, da esposa, do marido, né? É diferente, é um zelo, é um amor expressado. Sabe, os teólogos não conseguiram achar uma outra palavra tão forte para expressar e disseram ciúme. Mas é que Ele te ama. Entenda isso. Ele te ama. Ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu lhe rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais as minhas aflições.
aflições eu só vejo a glória e percebo o quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúme, instante. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Sim, Senhor. Não me entende, não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele te ama. Ele me amou. Entenda de uma vez por todas que Ele te ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra, um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não temos tempo pra perder com ressentimento quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama.
Glórias a Deus. Ele nos ama. Ele ama você. Ele te ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. E aí, minha gente, que gostoso, não é? Glorificar o nome de Jesus. O nosso culto está terminando hoje, por isso nós queremos nos despedir de você, mas convidar você para estar conosco ligadaço aqui na internet para o nosso culto domingo que vem, que certamente Deus também falará conosco, tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe, uma excelente semana. Tchau, Hickley, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.